Boa tarde a todos. Boa tarde, quero dar uma boa tarde aos nossos palestrantes. Uns agradecimentos no início. Agradecer ao sistema, Confea, CREA e Mútua, em nome do presidente Joel Krieger, do presidente Lamartine e do presidente Francisco Almeida. Uma boa tarde aos nossos palestrantes. Uma boa tarde aos nossos semanistas da CA Connect. Uma boa tarde também aos organizadores do evento, aos moderadores que nos antecederam, que tão importância deram a esse sistema. Queria repassar antes do início, e nós somos mais de 13 mil inscritos, participantes nessa semana da SOIA Connect. São mais de 240 palestrantes, Isso mostra o tamanho, o alcance que o sistema Confea, CREA e Mútua tem para com o nosso país, O tema da SOIA Connect é a pandemia, aprendizados, desafio para a engenharia, agronomia e geociências. O lema da nossa palestra, senhores, nossos caríssimos palestrantes, o impacto da pandemia na Agenda 2030 e o BIM como ferramenta de apoio no âmbito da engenharia, agronomia e geociências. Temos nossos palestrantes, por ordem, o Dr. Hilton Catelani, depois o Dr. Daniel Balaban e, por fim, Paulo Miller. Vamos iniciar com o Dr. Hilton. Farei agora um pequeno brief do currículo do nosso queridíssimo engenheiro civil, Hilton Catelani. O Hilton Catelani é consultor estratégico do BIM, atual presidente do BIM Fórum Brasil e autor da coletânea de guias BIM publicada pela CEBIC. Foi coordenador-geral de Economia Digital e Produtividade Industrial no Ministério da Economia do Governo Federal. Trabalhou como consultor na implantação do BIM no programa ProArt do DENIT. Foi coordenador da CE 134 na ABNT de 2013 a 2018 e um dos 8 especialistas do BIM convidado pelo Comitê Estratégico do Governo Federal para colaborar com o desenvolvimento da estratégia BIM-BR. Foi Industry Business Development Manager na Autodesk, gerente na Accenture, trabalhou na Shell no Brasil, na América Latina, em diversas outras empresas. Engenheiro civil pela UFSCar, MBA pela Fundação Dom Cabral e mestrando em BIM pela Escola Politécnica da USP. Nesse momento, eu passo a palavra ao nosso colega, Dr. Hilton. É toda sua, doutor. Uma boa palestra para o senhor. Ok, Daltro. Muito obrigado. Olá, Daltro, muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui a compartilhar minha tela. Tem uma apresentaçãozinha aqui para a gente esquentar os nossos motores, Provavelmente vamos ter um debate logo em seguida. Então, vou começar aqui a compartilhar minha tela. Eu só gostaria que algum dos colegas fizesse um positivo aí para mim, para confirmarem que já estão vendo. Ok, obrigado. Muito bem. Então, aqui estou hoje, agradeço o convite do Sistema Confea, CREA, hoje representando o BIM Fórum Brasil, nesse painel sobre a pandemia, O que essa encrenca séria nos trouxe de aprendizado. Muito bem, montei aqui um conteúdo, eu não consigo falar sobre BIM sem fazer um preâmbulo, então depois aqui vou falar sobre BIM, vou falar um pouquinho sobre trabalho colaborativo, sobre planejamento, que continua sendo a chave do sucesso para as nossas engenharias, e encerrar com algumas considerações finais. Então vamos então a esse preâmbulo. Vejam, a nossa indústria, a indústria da construção, ela exige que a gente lide com um volume gigantesco de informações. A correta especificação de um parafuso, um simples parafuso, requer que a gente defina 3 normas. E ainda não consegui comprar o bicho. Eu preciso de mais 3 informações para agora sim ter um SKU, que eu consigo ir lá na loja comprar, controlar, gerenciar, assim por diante. Então, essa característica inexorável da nossa indústria.
essa necessidade de lidar com um volume gigantesco de informações. E se falhar alguma coisa aqui, eu posso ter um atraso, posso ter um prejuízo, posso ter um acidente, posso perder uma vida humana. Qualquer que seja o modelo de contrato, e a gente tem alguns, né, que costumamos usar, nós sempre temos muitos envolvidos, mesmo nos eventos, nos empreendimentos pequenos, né? Então, aqui tem uma frase, em bom português, né? Construções exigem o envolvimento de muitas pessoas, de muitas organizações, que possuem motivações diversas, algumas não muito republicanas, digamos assim, limitações e capacitações diferentes, e precisam lidar e realizar inúmeros processos e realizar dezenas de trocas de informações. Inexorável, é assim que funciona a nossa indústria. E aí é interessante comparar com outras. Então, quando a gente olha para a manufatura, por exemplo, que já está utilizando as chamadas tecnologias da indústria 4.0, com robôs, com sistemas tomando decisões sem a ação do homem, nós aqui continuamos empilhando blocos e amarrando vergalhões um a um. Então, é imensa a possibilidade de ganho, de produtividade, de eficiência com um uso mais intensivo de tecnologia na nossa indústria. E quando a gente pensa nos entregáveis BIM, a nossa indústria é muito grande e, por definição, BIM é abrangente demais. Ele é aplicável a todo o ciclo de vida para todos os segmentos da nossa indústria. Então, a gente costuma dizer também que BIM nasceu e está mais maduro para edificações. Então, fica aqui esse lembrete, olha, atenção, se está mais maduro para edificações, quaisquer que sejam os segmentos, nós sempre temos alguma edificação nos empreendimentos. Então, comece por aí e, aos poucos, porque assim você vai ter mais acesso a mais conteúdos, a mais casos, a mais padrões, e aos poucos você vai cuidando das particularidades, das especificidades do seu segmento. Essa é a ideia, não é? Ainda sobre os entregáveis BIM, também depende do ciclo de vida. Então, o seu trabalho, a sua empresa, a sua organização, trabalha em que macrofase? No pré-obra? Na obra? Ou no pós-obra? E o BIM sempre nos provoca para olhar para o que acontece antes daquilo que a gente está fazendo, do que vai acontecer depois. Essa ideia do ciclo de vida é bastante positiva a provocação que o estudo do BIM nos traz. Bom, esse era meu preâmbulo, vamos falar um pouquinho de BIM. Vejam, não é uma tecnologia nova. Outras indústrias que têm uma escala de produção ou que têm uma complexidade muito grande, quanto a offshore, que está aqui no meu exemplo, no meu slide, outras indústrias que podiam investir mais no projeto já usam tecnologias parecidas com o BIM, só que com outros nomes. Então, o que é novo é o acesso da construção civil a esta nova tecnologia. Então, com o barateamento dos softwares e de hardwares, que eu preciso de máquinas com maior capacidade de processamento para rodar os softwares BIM. E vejam, essa imagem que vocês veem na tela, isso não é uma simples animação, não, é um projeto detalhado. A geometria que vocês estão vendo é só uma parte da coisa, e depois que eu resolvo o projeto, eu consigo extrair os documentos. Eu continuo precisando de desenhos, de listas de materiais, serviços, especificações, mas são a decorrência dos modelos no BIM. Não é? Então, só não tinha esse nome. E só não tinha também um foco na informação. Essa que é a diferença de coisas que já existiam. Aqui, fazendo mais uma reflexão, aqui estão iluminados os chapters da Build Smart. Build Smart é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve padrões de interoperabilidade, padrões que viabilizam a troca de informações entre softwares diferentes. Vejam, são muitos, é a maioria do mundo. Quando a gente olha entidades correlatas ao BIM Fórum Brasil,
parecidas com o BIM Fórum Brasil, ou seja, entidades neutras e focadas em BIM, a gente percebe que quase o mundo inteiro fica aceso aqui. Então, existe uma macro tendência de que governos exijam BIM, especialmente para o desenvolvimento de empreendimentos financiados com recursos públicos. Quando a gente olha aqui para a América, nós percebemos que a maioria dos países já tinham entidades correlatas ao BIM Fórum Brasil, e isso aconteceu antes do nosso lançamento aqui. Então, vejam, tudo isso aqui aconteceu a partir de 2014, o BIM Fórum Latam foi fundado em 2018, e o Brasil, então, estava atrasado nesta iniciativa particularmente. Felizmente, em setembro do ano passado, então, o BIM Fórum está... No dia 16 de setembro, nós comemoramos 1 ano de lançamento. Então, e acho que nascemos bem, temos sido um sucesso. Convido a todos que conheçam um pouco mais dessa iniciativa. Bom, prosseguindo aqui. Quem é um pouco mais velho, assim como eu, viu a mudança das pranchetas para o CAD. Vejam, quando isso aconteceu, só se mudou a forma de fazer o mesmo entregável, porque nós continuamos fazendo desenhos. O desafio era o da representação, a gente costuma dizer. Então, a implantação, comparada com o BIM, era muito mais simples, porque ela era isolada dentro de cada empresa, dentro de cada escritório. Bastava comprar o software, comprar o equipamento e treinar o seu funcionário. Pronto, você conseguia fazer os seus desenhos que você fazia antes na prancheta, agora com o auxílio do computador. No BIM, o foco é a informação. Então, ela envolve uma mudança maior, não está restrita somente à empresa, mas é abrangente ao ecossistema. Porque um projeto, especialmente aquele um pouco mais complexo, nunca é feito por uma única empresa. É sempre feita por várias empresas, por vários profissionais, vários projetistas. Então, essa ideia de que abrange todo o ciclo de vida e esse foco na informação significa uma mudança de paradigma. Então, a implantação é um pouco mais complexa, quando a gente compara com o que foi a mudança para o CAD. E aí, quem começa a estudar BIM, fala, meu Deus, esses caras são loucos por acrônimos, não é? Porque é um mar de acrônimos. Então, não tem muito jeito. As pessoas reclamam que BIM é complexo, mas não é o BIM que é complexo. A nossa atividade é que é complexa. Engenharia é para poucos, não é para engenheiros, que precisam enfrentar a complexidade da nossa atividade, tá certo? Então, a recomendação é, entenda os acrônimos. E temos recursos gratuitos. E a indicação aqui é o BIM Dictionary, que é uma iniciativa de um famoso especialista BIM australiano, o nome dele é Bilal Sukar, e é gratuito, tem verbetes em português, e esse conteúdo foi recentemente revisado para incluir uma novidade que é super importante para o nosso mundo do BIM, que é a publicação da série de normas ISO 19650. Voltando àquela questão, os entregáveis BIM, depende. Então, nós já vimos que depende do segmento, depende da fase do ciclo de vida, mas tem algo que é importante ressaltar. Se eu estou falando de BIM, eu tenho 3 elementos fundamentais, sempre. Eu tenho a parte geométrica, então, as medidas das coisas, dos equipamentos, das salas, dos ambientes, que são desenvolvidas em softwares autorais, softwares BIM autorais, que a gente chama. Então, ali estão as medidas das coisas. Nós temos a parte não geométrica, que são justamente as especificações técnicas, as referências técnicas, os dimensionamentos. Aí é que está o nosso grande desafio. Como incorporar estas informações técnicas e não geométricas aos objetos? E, além disso, eu tenho a documentação. Eu continuo precisando de desenhos, eu preciso aprovar um projeto numa prefeitura, num corpo de bombeiros. E os documentos, eles são uma concatenação daquelas informações anteriores, tanto da geometria quanto das informações técnicas. E são elementos auditáveis. É ali
que se concretiza a responsabilidade, por exemplo, por uma disciplina como estruturas, ou mesmo pela aprovação de um projeto, e assim por diante. Então, os modelos BIM compõem-se desses 3 elementos fundamentais. E, numa situação ideal, o modelo ele precisa ser uma expressão, um reflexo da verdade, daquilo que se quer projetar, construir, modificar, reformar e assim por diante. Aqui as vantagens do BIM. Primeiro, enxergar, porque BIM é 3D. Depois, fazer a construção virtual, porque eu não modelo só o que eu quero construir, mas eu também modelo a forma de construir. Se tem grua, se tem um elevador, como é que é o canteiro. Eu consigo fazer extração automática de quantidades. Eu consigo simular o desempenho. Então, os entregáveis que eu obtenho são outros. Eu consigo fazer a coordenação das diversas disciplinas automaticamente. Eu tenho uma documentação mais consistente, porque agora a documentação é uma decorrência do modelo. Eu consigo enfrentar construções mais complexas, formas orgânicas, matriciais, que seriam muito difíceis de representar apenas com desenhos. Eu consigo viabilizar a industrialização porque eu tenho um maior nível de precisão. Então, aquele esforço que eu faço de pré-fabricação não dá errado lá no canteiro na hora que eu vou fazer a montagem. Eu viabilizo o uso de novas tecnologias, como, por exemplo, do laser scanning, e também uma análise de construtibilidade mais precisa, o sequenciamento, né, para a realização, especialmente das obras mais complexas. Outros drivers de inovação que vale a pena a gente destacar: internet das coisas, a manufatura aditiva, né, as impressões 3D, blockchain, temos várias oportunidades associando BIM com estes outros drivers de inovação. E mais, Big Data, análise de grandes massas de dados, realidade aumentada, uso de sensores nas nossas edificações e instalações, computação na nuvem e integração de sistemas. Se você estiver pensando em BIM, pense em associá-lo com esses outros drivers de inovação, porque aí é que estão as maiores oportunidades de ganhos e destaque no futuro. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado, vou tentar correr aqui. Temos também que considerar que BIM ele é integrável a outras tecnologias, como, por exemplo, o GIS, Geographic Information System, ou o próprio ERP, ou ainda o chamado IWMS, Integrated Workplace Management System. São sistemas especializados na gestão da manutenção, na gestão do uso dos espaços e das instalações. Então, se BIM já é um universo, quando você soma com estas outras tecnologias, eu ainda fico, as possibilidades são inúmeras, são imensas. E é isso que a gente precisa considerar. Aqui um exemplo rápido, o trabalho que eu fiz lá no DENIT era focado nos 55 mil quilômetros de rodovias federais sob a responsabilidade do DENIT. Nós estávamos falando das obras de arte. Onde estão essas pontes? Então, vejam, esse aqui, inclusive, é um serviço gratuito, qualquer cidadão tem acesso a essas informações, né? Isso é GIS. E aí as escalas mudam. Onde estão essas pontes? Estão aqui, olha só, parece um mapa sujo, né? Não é sujeira. Olha a quantidade, né, de obras de arte. São mais de 8.000 pontes de concreto armado espalhados nos 55 mil quilômetros. Onde estão elas? Então, quando você chega na escala da ponte, como é que é esta ponte? Quais são as medidas dela? Como é que ela está para fazer uma análise, para ver como estão os defeitos? Então, vejam, e como é que eu acompanho isso? Então, é a integração de dois sistemas. Um está numa escala maior, é o GIS, e quando eu estou olhando especificamente para o objeto, então isso vira BIM. E aí eu preciso saber o detalhe do detalhe do detalhe. Então, é assim, somando essas coisas que a gente controla esse tipo de esforço, de iniciativa, não é? Aqui só alguns exemplos de pontes que foram modeladas, e vejam a facilidade de visualização, né? Quando eu olho para um modelo desse, eu rapidamente entendo que tem uma parte metálica, uma parte em concreto pré-moldado. Pense no contrário.
Se eu estivesse olhando só para CAD ou só para PDFs, eu teria que abrir diversos documentos para começar a entender que diabo é isso, né? Que empreendimento é esse? Então, de novo, o nível de detalhe depende, não é? Eu posso modelar terreno, eu posso modelar o corpo d'água, as fundações, depende. E aí também tem sabedoria nessa escolha, né? Então, aqui alguns exemplos. Mas qual é o foco quando se fala de BIM? A informação. A informação que precisa de formatos diferentes e temos diferentes necessidades para os diferentes envolvidos nos trabalhos. Então, via de regra, a boa prática diz, use padrões, não invente coisas, use padrões, porque assim você vai conseguir fazer com que o fluxo seja mais contínuo e que eu consiga me conectar com outros sistemas, com outras pessoas e assim por diante. Ressaltando que temos normas, temos muito conteúdo específico disponível, essas foram publicadas lá fora, mas já finalizou o período de consulta nacional na BNT, em breve teremos 2 partes já publicadas em português, das ISO 19650, tem mais 2 que já foram publicadas lá fora e que a gente vai traduzir também, e a coisa mais importante que surgiu nesse assunto, as pessoas precisam saber o que já existe, o que já tem de conhecimento disponível sobre esse assunto. Aqui só fazendo uma lembrança que nos projetos eu preciso de 2 tipos de qualidade, eu preciso de qualidade de dados e de qualidade do projeto. E aqui tem um exemplo, né? Eu sei que eu estou atrasado, não posso ficar aqui nos detalhes, mas vejam, resistência de piso é de uma escala de 1 a 5. Então, se alguém digitou errado e botou lá PEI 62, opa, PEI existe, a grandeza é um número, mas é um erro de dado. E agora, e qualidade de projeto? Opa, isso é uma outra coisa. Agora, eu preciso de entregáveis de qualidade, que são a soma dessas 2 coisas. Eu preciso tanto de qualidade de dados quanto de qualidade de projeto. Senão, eu não tenho um entregável aceitável. E, obviamente, as pessoas precisam considerar que isso depende do contrato, das características do empreendimento, tem momentos de verificação, mas que é muito mais barato verificar a qualidade de dados do que a qualidade de projetos. Então, para os gestores é preciso refletir sobre isso e lembrar que isso é a base da boa engenharia. BIM é um poderoso instrumento, uma ferramenta, mas a base é a boa engenharia, né, gente? E isso não vai mudar. E a gente vai precisar juntar gente de cabelo branco, assim que nem eu, e os caras mais jovens, que são têm mais facilidade com a tecnologia, para que a gente possa realmente ter sucesso nessa mudança. Vou acelerar ainda mais aqui, porque eu sei que eu estou muito atrasado. Trabalho colaborativo. Trago aqui uma referência do Leicht, em 2009, fala assim, olha, trabalho colaborativo pode ser com equipes que estão localizadas no mesmo local ou em locais diferentes. Quanto ao tempo, essa colaboração pode ser face-to-face ou pode ser síncrona distribuída, como eles chamam. Então, já temos referências que ajudam a gente a pensar sobre isso. E quanto a tempos diferentes? Então, eu posso ter uma colaboração assíncrona ou ainda uma colaboração assíncrona distribuída. A pandemia nos desafiou e muita gente que até tinha dúvidas de que isso funcionaria ou não, foi obrigado a tentar. Agora, qual é o pressuposto? Era essa a reflexão que eu queria fazer. Nós precisamos definir regras, definir padrões, planejar, porque senão, no final, eu preciso de um todo coordenado, que as coisas se encaixem, não é assim? E para que isso aconteça, eu preciso de planejamento. Nós temos ferramentas BIM que já permitem, por exemplo, que aqui é um único pavimento onde eu tenho vários arquitetos trabalhando ao mesmo tempo. Você reserva áreas e define perfis, e aí eu consigo fazer com que cada arquiteto trabalhe numa região desse pavimento. O que é interessante, já tem um chat interno dentro da própria ferramenta que permite que a equipe se comunique, e eu só troco a parte que está sendo modificada do modelo. Pensa num modelo muito grande, com vários blocos, não é? Então, para ter um tráfego menor de informações,
eu só troco aquela parte que está sendo modificada. Então, isso se traduz em alto desempenho. Então, já temos soluções tecnológicas que ajudam e viabilizam esse tipo de coisa. E também, coisas assim, se eu tenho um projeto muito complexo, quem já viveu isso sabe a dificuldade de acompanhar o versionamento. Então, com um código de cores bastante intuitivo, eu sei o que é novo, o que foi modificado, o que foi apagado e assim por diante. Não poderia deixar de falar sobre ainda as modalidades de contrato. Fora do Brasil, isso tem sido testado. No Brasil ainda é uma dificuldade, mas existe uma modalidade de contrato chamada IPD, Integrated Project Delivery. Eu não tenho tempo, mas vou deixar, obviamente, esse conteúdo depois para ser compartilhado com todos os interessados. E aqui tem uma descrição de como funciona isso. O que eu gostaria de ressaltar é que as equipes aqui só entram com seus custos e compartilham os riscos e compartilham os resultados lá no final do empreendimento. Então, é uma coisa muito moderna e, obviamente, que esse novo processo é baseado em BIM, com apoio da tecnologia. Ressaltando a questão do planejamento, assim era como nós trabalhávamos, né? Então nós tínhamos queda de produtividade de informação toda vez que mudávamos de uma macrofase e usando essas soluções que não são integradas. Então o BIM nos oferece essa possibilidade de não ter mais essas quedas nas mudanças de fase. Ele realmente pode nos ajudar a melhorar o fluxo. A questão da padronização, não é? O desafio é fazer com que softwares entendam sutis diferenças entre informações. Então, se eu digo uma válvula é genérica, uma válvula hidráulica, opa, essa aqui não é genérica, ela é industrializada, já é fabricada por alguém, já tem mais informações, número de série, informações relacionadas à própria manutenção, custos e assim por diante. Então, como é que eu faço com que computadores entendam essa sutileza? Com sistemas padronizados de classificação das informações, codificação das informações. Se começa com 3E, é um elemento genérico. Se começa com 2C, é um elemento industrializado. É assim que a gente enfrenta essa questão. Os entregáveis BIM, mais uma vez, né, a gente não conseguia extrair quantidades automaticamente de projetos em CAD. De BIM a gente consegue, desde que tenhamos classificado e organizado previamente. Então aqui tem um exemplo, um hospital que foi realmente projetado, está sendo construído, mas olha que interessante, esse é um software de análise, 5.175 itens, o software não conseguiu saber o que era. Então, ele juntou numa categoria coringa. E aqui tem de um tudo. E aí, se o software não conseguir... Então, extrai quantidades automaticamente? Extrai. Mas se você não classificou, vem tudo junto assim. E aí, alguém, um ser humano, vai ter que ir lá separar para poder fazer um orçamento ou alguma coisa. Para finalizar, se você comprou um guarda-roupa e quer montar esse guarda-roupa você mesmo, você pode montar com canivete suíço? Com certeza pode, dá, não é impossível. Mas uma parafusadeira vai fazer com que você mantenha as suas mãos sem sangrar lá no final, certo? Então o software tem essa característica. Você tem diferentes ferramentas que têm a mesma função. E aí cabe o esforço de implantação escolher as ferramentas em função da necessidade. Tá certo? Então, primeiro se define quais são as premissas, depois se define os softwares e o hardware é escolhido depois do software. Essa é a sequência lógica de uma implantação BIM. Lembrando que BIM é uma soma de coisas e que, obviamente, assim como a boa engenharia que sustenta tudo, o peopleware, as pessoas, são uma parte muito importante. E a gente vai ter que capacitar pessoas, a gente vai ter que preparar as pessoas para executar isso. BIM não é software, atenção, né? Não basta comprar um software, não é assim que se faz. Então, existem vários softwares, mais de 200. O Brasil tem aqui as principais marcas, principais produtos que são ofertados. Esse é um serviço que nós já prestamos lá com o guia da CIBIC. Então, aqui por trás tem o ciclo de vida, né? Pré-obra, obra e pós-obra, com as suas subfases. E aqui as próprias
empresas fabricantes posicionaram os seus softwares. Então, já serve como um primeiro pontapé para que as pessoas saibam o que faz cada software. Porque se eu olho para um software que se chama Dynamo, para que serve isso, né? Então, aqui eu consigo ter uma ideia. Então, isso também vai ajudar, é só para dizer que existe e que a gente está disponibilizando, tá bem? As considerações finais. Estou atrasadíssimo. Eu consigo conectar os modelos com máquinas de fabricação automática, como, por exemplo, essa para offshore, que usa tubos de grosso, de espessura, grande espessura e grande diâmetro. Eu consigo fazer, otimizar corte de chapa, usando já informações dos modelos. Eu consigo fazer a locação de uma obra e a conferência da locação de uma obra com um único homem, usando uma estação total, como essa fabricada pela Trimble. Eu consigo usar o laser scanning, que tem se tornado cada vez mais barato, e eu consigo fazer modelos também baseados em fotografias. Então, a gente tem usado antes, durante e depois das obras, os laser scannings, alguns até para fazer contagem de estoques em obras. Eu não tenho muito tempo mais, aliás, não tenho tempo nenhum, mas aqui vocês tenham uma ideia de como é possível fazer uma baseline e o acompanhamento da obra em tempo real lá, e de uma forma intuitiva, visual, e que a gente consegue enxergar atrasos. Tem gente ganhando dinheiro, ganhando obras com o uso, dominando essas possibilidades, essa tecnologia. E no agronegócio, uma provocação que o CONFEA e a CREA tem feito. Existe já bastante coisa. Não tenho mais tempo, vou só deixar aqui as provocações, algumas imagens que a gente vê também que são integrações. Os fluxos de trabalho para tubulações, estruturas, obras complexas, são os mesmos dos demais segmentos, mas já temos também soluções específicas para o agronegócio. Como é que começa? Passos de bebê. Ninguém consegue fazer BIM de alto nível avançado num único movimento. Então, se começa com passinhos de criança, segurando na mão do pai ou de um consultor que te ajude a ir mais rápido e não errar. Então, foco no aprendizado. Vai cair, vai ralar o joelho, mas vai precisar aprender a andar. Também precisamos refletir sobre esse UFC, que tem sido os nossos empreendimentos de construção civil, né? Então, hora a gente está batendo, hora a gente está apanhando, hora a gente tem que chamar um juiz e temos que mudar para uma coisa colaborativa. Era isso. Desculpa, eu sei que explorei o tempo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wilton. Obrigado mesmo. É muito esclarecedor. E vimos aí também, né, que no finalzinho você deu um foco no agronegócio, que o Daniel vai poder falar um pouco mais nisso, né? Muito obrigado. Depois, no final, a gente vai fazer as perguntas, tá? Vamos passar agora a palavra para o economista Daniel Balaban. Ele é diretor e representante do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos, WFP, no Brasil desde 2011. Economista, especialista em orçamento público e mestre em relações internacionais. Balaban atuou na criação e organização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Balaban é auditor de finanças e controle do Tesouro Nacional, onde exerceu suas funções de 1995 a 2002. É membro da Agência de Conselheiros Globais do Fórum Econômico Mundial. Quer dizer, o homem é um fera. e ligado nessa área que o Wilton acabou de falar, que o BIM chega na infraestrutura, o BIM está lá no agronegócio, né? Então, meu querido colega, amigo, Daniel, a palavra é sua, tá? Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, meu querido Daltro. Depois dessa aula, eu queria cumprimentar também o nosso querido Paulo Miller, depois dessa aula do nosso querido Wilton Catelani, né, mostrando a importância da tecnologia BIM para todos os trabalhos que são desenvolvidos. Como foi falado, eu queria primeiro falar um pouquinho para vocês sobre a agência que eu trabalho. Eu sou da ONU, Organização das Nações Unidas, e eu represento aqui no Brasil, sou diretor do Programa Mundial de Alimentos,
ou WFP, World Food Program, em inglês a sigla. É a maior agência humanitária das Nações Unidas. Muito pouca gente conhece aqui no Brasil, mas, inclusive, esse ano, agora, nós ganhamos o Prêmio Nobel da Paz, né, como uma agência humanitária ajudando as pessoas que, quando existem catástrofes naturais ou causadas por guerras, a gente ajuda a entregar alimentos, água, higiene, abrigo de emergência, entre outros itens. Então, hoje, agora, nesse instante, nós estamos alimentando ao redor do mundo mais de 100 milhões de pessoas em mais de 80 países. É um trabalho silencioso, é um trabalho extremamente difícil, complexo, e que exige uma tecnologia muito grande, né, para que a gente consiga, em termos de logística, atender todas essas populações ao redor do planeta. Então, para vocês terem uma ideia, um pouquinho do nosso trabalho, agora mesmo nós temos ao redor do mundo 5.600 caminhões nossos percorrendo estradas para entregar alimentos. Temos no ar mais de 100 aviões, nós temos 30 navios nos mares. Só de depósitos, nós temos de alimentos, nós temos 650 depósitos, são warehouses, para depositar alimentos espalhados pelo mundo. Além disso, nós temos locais que os alimentos só chegam através de drones. Então, nós temos especialistas para levar os alimentos através de drones para determinadas regiões. Nós temos carros anfíbios para tentar também entrar em determinadas localidades do planeta, que somente dessa forma nós conseguimos chegar para entregar alimentos, entregar água, entregar abrigo às pessoas que estão necessitadas. É importante dizer que o WFP, ele também, o World Food Program, lidera o cluster de logística, que é uma estrutura que garante a coordenação logística, a gestão da informação e a facilitação dos serviços logísticos compartilhados, como armazenamento e transporte ao redor do mundo. Isso é um mecanismo de coordenação ativado que consegue garantir uma resposta de emergência eficiente e eficaz. Como nós trabalhamos com emergência, o que significa? Nós não podemos demorar. Então, se existe agora, acontece agora uma catástrofe, por exemplo, um terremoto no Haiti, nós, em questão de horas, temos que estar presentes no país para ajudarmos as populações desabrigadas. Então, existem os conflitos armados. O que está acontecendo agora no Afeganistão, o WFP está lá, ele não foi embora, está lá para ajudar a população. Hoje, mais de 70% da população do Afeganistão está abaixo da linha da pobreza. Depois de 20 anos, com o Ocidente ocupando, 70% da população está abaixo da linha da pobreza. Então, essas pessoas dependem de ajuda externa, senão morrem de fome. Então, o nosso trabalho ele tem uma logística que tem que ser eficiente. Se nós não formos eficientes, nós matamos pessoas, nós deixamos que pessoas morram por conta da nossa falta de eficiência. Por isso que nós temos que trabalhar muito com tecnologia. Sem tecnologia, nós não conseguiríamos atingir, né, a excelência dos trabalhos que nós fazemos. Portanto, nós temos um grupo de atores humanitários que estão preparados para atender as condições, as necessidades logísticas comuns em contextos humanitários, e a gente tem que garantir a coordenação, a gestão da informação e, quando necessário, facilitar o acesso aos serviços de logística, porque hoje em dia ninguém trabalha sozinho. Se você pensar em fazer alguma coisa só você não vai atingir, né, o leque de pessoas necessárias. Você tem que trabalhar em redes, né? Isso, as pessoas têm que pensar nisso, que é a forma que a gente tem hoje para conseguir atingir uma gama muito maior de trabalhos, trabalho de rede, com associados, né? Para que você consiga atender. Então, a primeira vez que nós fizemos o trabalho do cluster foi no terremoto no Paquistão, em 2005, não faz muito tempo, apenas 16 anos. Então, foram mais de 50 operações de emergência depois de lá, incluindo recentemente a crise do Ebola na África Ocidental,
Então, crises também epidêmicas, nós temos que estar lá, porque epidemias fazem com que pare o processo de produção de alimentos e leva à fome, como vocês estão vendo agora com a Covid-19. Então, no Nepal, no Iêmen, no Haiti, vários países que nós trabalhamos e conseguimos, através dessa crise, atender essas populações. Então, por toda essa experiência em logística humanitária e sua capacidade no campo que o WFP tem, a agência foi escolhida pelo Comitê Permanente Interagências, a sigla IASC, Interagency Steering Committee, como agência líder do cluster de logística da ONU. Então, todo o cluster de logística da ONU, em qualquer operação, é liderado pelo World Food Programme. Então, a gente hospeda a equipe de suporte do Global Logistic Cluster, né, na nossa sede, que a sede do WFP não fica em Nova York, nem em Genebra, fica em Roma, na Itália. Nós também atuamos como um provedor de último recurso para serviços de logística compartilhada para atender as populações. Portanto, em nível global, o cluster de logística ele fornece uma orientação estratégica para ampliar o conhecimento e melhorar a tomada de decisão em logística humanitária. E trabalha na preparação de todo o sistema e no planejamento de contingência. No nível de campo, seja lá onde estão acontecendo as coisas, a gente consegue reunir as organizações que respondem às emergências humanitárias de modo a unir os esforços e também evitar a duplicação. Existem milhares de ONGs, milhares de organizações que também entram nesses campos. Então, tem que ter uma coordenação para que não se duplique e, às vezes, se atrapalhe nos esforços de salvar vidas. Então, nós somos responsáveis pela coordenação e pelo gerenciamento de informação nessa resposta logística. Então, hoje, aqueles países do mundo que vocês pensam, Coreia do Norte, praticamente a única agência que é permitida na Coreia do Norte é o WFP. Então, nós estamos presentes no Chad, no Iêmen, Mianmar, Sudão do Sul, lugares que têm hoje crises humanitárias muito grandes, e principalmente em alguns países da África subsaariana. Então, para o sucesso do nosso trabalho, a gente tem que focar em alta tecnologia. Isso não se faz sem planejamento, sem tecnologia. Por isso que foi boa, né, a apresentação da tecnologia BIM, que nós também utilizamos em vários processos tecnológicos para tentar organizar todo esse monitoramento, né, que nós fazemos ao redor do mundo. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês, nós temos um sistema de monitoramento, por exemplo, de desastres climáticos. Então, nós temos salas de situação no qual a gente monitora 24 horas por dia o que pode acontecer em determinada localidade do mundo que vai precisar. Nós não podemos esperar acontecer. Nós temos que já monitorar e saber, olha, vai ter ali em tal local da África está tendo uma seca persistente. Então, nós já temos que ir lá e ajudar aquelas populações a tentar trabalhar políticas, né, que façam com que a seca não atrapalhe o desenvolvimento da produção agrícola. Então, tudo isso é sempre monitorado, é sempre colocado. Eu digo sempre para vocês, como é que se chega a alimentos tão rapidamente em regiões? Por exemplo, nós tivemos o terremoto no Haiti. Então, nós temos hoje navios, como eu falei, que temos vários navios ao mundo, que podem ser deslocados a qualquer instante. E os navios são carregados de alimentos que são comprados e que podem ser, a gente já sabe onde está o navio, onde ocorreu o incidente, e aquele navio pode chegar lá em questão de horas, ou ser levado em questão de horas para uma região, e através de aviões os alimentos chegam àquelas, e não são só alimentos, são abrigo, é água, é toda a estruturação para que as pessoas sejam atendidas. Por exemplo, Mianmar, que é um país, né, do sul da Ásia, ele tem um problema de briga étnica muito grande, né? Tem umas etnias lá que são atacadas. Então, na fronteira do Mianmar com Bangladesh, tem um campo de refugiados dessa
etnia, que tem simplesmente 1 milhão de pessoas, ou seja, campo de refugiados tem 1 milhão de pessoas. Então, vocês conseguem entender como que é organizar e administrar um campo de refugiados com 1 milhão de pessoas que precisam de abrigo, precisam de roupa, precisam de água, precisam de alimentos, precisam de segurança, né? Precisam de educação, tem que levar a educação para as crianças, porque, às vezes, esses campos de refugiados duram anos. Então, vocês vejam o que acontece no mundo. A ONU é muito criticada, mas se a ONU não existisse, a situação mundial seria bem pior, porque quem é que vai fazer esse trabalho? Quem é que vai ajudar as pessoas que estão fugindo de bombas ao redor do planeta, de conflitos armados, de secas, da extrema pobreza? Quem é que faz isso? É o trabalho das Nações Unidas. E o WFP é a agência líder nesse processo. Então, como também a gente está falando muito de tecnologia, o WFP criou um hub chamado Innovation Accelerator. Ele é baseado em Munique, na Alemanha, e ele fornece, apoia e dimensiona soluções tecnológicas de alto potencial que possam trabalhar agricultura, que possam trabalhar engenharia, agronomia, que possam trabalhar as questões de sistemas alimentares. Então, em todo o mundo, para tentar acabar com a fome e ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade ao redor do planeta. Nós sabemos que sem alta tecnologia, a tecnologia tem que ser utilizada em nosso favor. E hoje existem tecnologias maravilhosas para que a gente consiga, com menos espaço, utilizar menos água, não danificar o meio ambiente, que é outro problema que nós estamos enfrentando no planeta, né, para conseguir fazer com que a gente consiga alimentar a toda a população do mundo e ter alimentos suficientes. Então, esse hub é importante que vocês saibam, porque ele apoia startups, empresas, organizações não governamentais com acesso a financiamento, orientação, apoio prático e operações. Quem quiser acompanhar, ou quem tiver uma startup, ou quiser financiamento, ou quiser participar, é só ir na página Innovation, em inglês, Innovation, com 2 N's, .wfp.org, innovation.wfp.org. Vocês já entram nesse nosso hub e lá interativo você já pode participar e também cadastrar a sua startup se você tiver alguma ideia legal em ajudar a combater a fome no mundo. Outra questão que nós criamos também, qualquer pessoa pode entrar e olhar, é o mapa, a gente chama o mapa da fome em tempo real, ou seja, a gente tem o mapa mundi em tempo real e onde tem os focos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ao redor do planeta. Isso tudo em tempo real, com todos os dados, com todos os números sendo alimentados. Quem quiser acompanhar também, Hunger Map, né, em inglês, Hunger Map, tudo junto, .wfp.org, pode clicar lá agora e ver esse mapa em tempo real e ver o que está acontecendo no mundo em termos de pessoas com vulnerabilidade. O mapa mostra tudo e mostra como chegar e os problemas de cada região. Eu acho importante, aqui, por exemplo, aqui no Brasil, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, porque nós trabalhamos ajudando os países em desenvolvimento a criarem políticas de combate à fome e à pobreza, pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, que são @WFPBrasil, né, Brasil com S, e no site wfp.org.br também acompanham e veem como podem apoiar, ajudar. Quem quiser também me acompanhar também no Twitter e outros aí, é @DaniBalaban, tudo junto, que lá a gente está postando o tempo inteiro os trabalhos que nós estamos fazendo ao redor do mundo para combater a fome e combater a pobreza. Mas, apesar de todo esse esforço que a gente está fazendo, o mundo não está no caminho certo para alcançar as metas de segurança da ODS 2, das Nações Unidas, que é um mundo sem fome. Infelizmente, nos últimos 3 anos, tem aumentado o número de pessoas no mundo em insegurança alimentar e nutricional. Hoje, nós temos mais de 3 bilhões de pessoas no planeta que não podem pagar o preço de uma dieta saudável. Nós temos alimentos no mundo, isso é importante dizer para todo mundo, mas as pessoas não têm acesso a esses alimentos.
Temos 811 milhões de pessoas que estão sofrendo de fome crônica e aumentou 180 milhões nos últimos 5 anos. Ou seja, ao invés de diminuir, nós temos aumentado esse número de pessoas passando fome. E 21%, 144 milhões, são crianças menores de 5 anos de idade. Olhem que coisas horríveis, né? O que nós estamos fazendo com o futuro do nosso planeta. E, ao contrário, mais de 2 bilhões de pessoas estão sofrendo de sobrepeso, obesidade no mundo. E por quê? Porque uma dieta saudável hoje é 5 vezes mais cara que uma dieta suficiente de energia ou calórica e 60% mais cara que uma dieta suficiente de nutrientes. E o que deve ser feito para mudar esse quadro? Eu acho que é importante que a gente repense os nossos sistemas alimentares. Aí entra também a questão tecnológica. Nós erramos nos nossos sistemas alimentares. O que são sistemas alimentares? São uma das principais razões pelas quais a gente não consegue permanecer dentro dos limites ecológicos do nosso planeta. A humanidade hoje está travando uma guerra contra a natureza, a biodiversidade está entrando em colapso, 1 milhão de espécies estão em risco de extinção, os ecossistemas estão desaparecendo na nossa cara, né? Os desertos estão se espalhando, zonas úmidas estão sendo perdidas. Todos os anos nós perdemos 10 milhões de hectares em florestas, 10 milhões de hectares em florestas. Isso aqui, tudo que eu estou falando, tá, são números oficiais, não é nada inventado na minha cabeça. Né? Só em 2019, os níveis de dióxido de carbono atingiram 148% nos níveis pré-indústria, pré-revolução industrial. E hoje a gente já está com 1,2 graus de aquecimento acima, né? E já testemunhamos extremos climáticos. E aquecimento global não significa só calor, é extremo, o frio mais frio, o calor mais calor. E a volatilidade sem precedentes em todas as regiões, em todos os continentes. Então, a gente está caminhando para um aumento no nível médio de temperatura entre 3 a 5 graus. Isso aí é uma catástrofe para o planeta. E como é que a gente vai conseguir? Ainda dá tempo. Esse aqui é o meu... Eu quero dizer para vocês, dá tempo da gente resolver essa situação. Ainda dá para conseguir reverter esse quadro. Mas, para isso, a gente tem que se conscientizar e tem que usar a tecnologia e a vontade política para resolver essa questão. Então, nós temos que pensar de forma holística, de forma integral. Por isso que nós devemos reorganizar os nossos sistemas alimentares. Agora, falando com os nossos engenheiros agrônomos, pessoal da agronomia que está nos acompanhando. Eles são, de longe, o maior sistema econômico do mundo, medido em termos de emprego, meio de subsistência e impacto planetário. Para vocês terem uma ideia, em todo o mundo, nós temos 1 bilhão de pessoas que são diretamente empregadas na produção, colheita, serviço, processamento e distribuição de sistemas agroalimentares. E outros 3,5 bilhões ganham seu sustento por meio deles, ou seja, são 4,5 bilhões de pessoas ligadas diretamente a sistemas agroalimentares, é mais do que metade da população brasileira. E mais de 80% dos pobres vivem em áreas rurais. E 75% desses ganham a sua vida com sistemas agroalimentares. Então, é por isso que hoje, agora, neste mês, nós temos o Food Systems Summit, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares. A conferência vai estar sendo agora a Conferência Anual das Nações Unidas, né, que o próprio Brasil vai participar, mas é uma semana antes, e ela está lançando novas e ambiciosas ações para obter o progresso em todos os ODS, porque todos os ODS estão interligados, e todos têm uma vertente ligada aos sistemas alimentares que têm que ser mais saudáveis, sustentáveis e equitativos. A conferência hoje, então, a ideia é despertar o mundo para o fato de que a gente tem que trabalhar em conjunto para transformar como o mundo produz, como consome e como pensa o alimento. Então, é uma conferência que já está acontecendo, já tem vários debates sendo realizados, as próprias áreas do Brasil têm participado, setores da iniciativa privada, sociedade civil têm participado ativamente. Então, a ideia é focar em soluções que consigam mobilizar as pessoas para transformar esses sistemas alimentares. Rapidamente, eles são guiados por 5 linhas de ação, né? Que para o quê? Essas linhas são importantes para que a gente
participe e entenda o resultado desses sistemas alimentares. Então, as linhas de ação são as seguintes. Primeira, garantir o acesso a alimentos seguros e nutritivos para todos. Todo mundo tem que ter, pelo menos, um alimento seguro e nutritivo. Não dá para nós termos pessoas morrendo de fome no nosso planeta. Para isso, nós temos que mudar os padrões de consumo para consumo sustentável, porque nós temos também que salvar o meio ambiente, com aquilo tudo que eu falei para vocês. Temos que estimular formas de produção positivas para a natureza. Nós temos que economizar mais água. A água está acabando, a água potável. Nós temos que trabalhar cuidar das florestas. Se não cuidar das florestas, não vai adiantar. Tudo tem que ser feito harmonicamente. Nós temos que promover meios de subsistência equitativos e cuidar. E quinto é construir resiliência, vulnerabilidade, choques e estresses. E, para isso, nós temos que usar tecnologia, como já foi apresentado. Tecnologia está na base de tudo. Ela é a solução para que nós consigamos salvar o planeta. Bom, para finalizar, eu realmente acredito que nós somos capazes de termos ainda um planeta sustentável e sem ninguém morrendo de fome. Nós não queremos que todos sejamos iguais, mas não dá para suportar ter pessoas morrendo de fome num planeta que tem alimentos suficientes para todos. Eu acho que é possível. A Agenda 2030 ela tem um lema que eu gosto muito, é não deixar ninguém para trás. Eu digo sempre que se o mundo não for melhor para todos no ano de 2030, infelizmente, ele não vai ser melhor para ninguém. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. E vejam, nobres colegas engenheiros e agrônomos, né? A missão tremenda que tem sobre nós na questão da infraestrutura, na questão do aumento da produtividade, com tecnologia, né, para não ter mais desmatamento, então a tecnologia e os métodos têm que se alinharem, têm que evoluir, né, Daniel? Porque os números que você passou são muito grandes, são imensos, o número assim, tanto de pessoas quanto os equipamentos, a estrutura que a WFP tem, é gigante, mas ainda falta muita coisa para nós fazer. Então, estamos com você, que essa Agenda 2030 aí, né, que dá tempo, né, que você foi bem positivo, que é o mais importante, dá tempo ainda, né, para o nosso mundo, nosso país ter uma consciência mais produtiva, com mais tecnologia e menos desperdício, né, porque questão da infraestrutura, né, a gente acompanha aí, no transporte, perde-se muito a coisa ainda, então, muito da questão das infraestruturas. Mas é isso aí. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado mesmo, tá? Nós vamos ouvir agora o engenheiro civil Paulo Alfredo Miller. Ele é engenheiro civil com MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, mais de 20 anos de experiência em projetos de tecnologia da informação nas áreas da engenharia civil, Big Data, Business Intelligence, Balanced Circuit da BSC e gestão empresarial. Sólida experiência em gerenciamento de projetos e equipe. Atualmente atuou como gerente de projeto da Recept, com um projeto de termo de colaboração do Ministério da Economia, chamado de Construa Brasil, que tem como principal objetivo a disseminação da estratégia BIM-BR. Então, seja bem-vindo, nobre Paulo. Por favor, a palavra é sua. Você tem que abrir o microfone, Paulo. Perdão, parece que começou ontem a pandemia, a gente ainda não está acostumado com isso, né, conselheiro? Mas vamos lá. Bom, então, vamos lá, boa tarde a todos, né, conselheiro Daltro, Daniel, muito bacana o teu trabalho, muito boa a tua palestra, informações extremamente relevantes. Boa tarde, professor Wilton. É muito gratificante poder estar aqui com vocês hoje, agradecendo então a todo o time aí do Confea que está viabilizando esse evento. E dizer que para nós é uma grande honra poder estar aqui hoje falando um pouco desse projeto Construa Brasil. Vou projetar aqui a minha tela, eu tenho uma apresentação
que eu vou procurar manter nos 20 minutos, conselheiro, para que a gente consiga cumprir a nossa agenda e poder debater um pouquinho no final. Tá ok? Vocês estão vendo a minha tela? Não? Positivo? Maravilha. Então, estamos aqui na SOE, Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia. Eu já fui apresentado aqui, sou o engenheiro Paulo, e estamos aqui para apresentar um pouco do projeto Construa Brasil para vocês, a construção do futuro brasileiro, que foi um termo de colaboração que foi firmado entre a RECEPET, que é a Rede Catarinense de Inovação, e o Ministério da Economia ao final do ano de 2019, com início no ano de 2020. A RECEPET, rapidamente, só para comentar, é a Rede Catarinense de Inovação. Hoje nós congregamos aí a mais de 151 entidades em 34 municípios catarinenses que estão representando o ecossistema de inovação de Santa Catarina. Um dos motivos pelos quais nos trouxe a esse projeto foi justamente o conhecimento que a gente tem e o know-how aí na parte de BIM, engenharia civil. Eu também atuo numa empresa da iniciativa privada que produz softwares para engenharia. Então, este é o edital, ele tem como principal objetivo promover ações para promover o ganho de produtividade e competitividade no setor da construção civil. Eu queria aqui também comentar que o professor Wilton muito nos honra aí com a sua participação também nesse projeto como principal conteudista. Eu vou apresentar um pouquinho das metas de BIM aí, eu vou falar um pouquinho do trabalho que o professor Wilton está fazendo junto conosco, especialmente no âmbito das metas de BIM. Então, o que é o Construa Brasil, né? O Construa Brasil, então, é um termo de colaboração que foi firmado para a disseminação da estratégia BIM-BR, e ele tem 3 grandes blocos de metas, de objetivos a serem desenvolvidos. O primeiro deles, que contemplam as metas 1 e 2, eles vão falar um pouquinho mais da desburocratização e da melhoria do aparato legal nos municípios brasileiros para que diminuam-se os entraves para a concessão de alvará de construção civil e também que haja uma melhoria na legislação municipal no âmbito das posturas municipais em relação aos códigos de obra. Esses também são fatores bastante relevantes para o aprimoramento e uso do BIM, na medida em que tornam os processos mais eficientes e mais rápidos, desde o momento em que você submete um projeto para aprovação no órgão, na prefeitura, até o momento em que você recebe a concessão para iniciar efetivamente a edificação. O bloco do meio ele vai tratar exatamente, especificamente das metas de BIM, onde nós temos, então, a meta 3, que vai tratar da difusão do BIM e dos seus benefícios. A meta 4, ela tem como principal objetivo apoiar as ações de estruturação do setor público para a adoção do BIM. A meta 5, ela tem como premissa o desenvolvimento de condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM. A meta 6, ela previa o desenvolvimento de algumas normas e protocolos específicos para a adoção do BIM, mas o Ministério da Economia entendeu que isso gerava muito sombreamento com a atividade fim da ABNT, que é hoje o nosso órgão que tem como principal característica, vocação à produção das normas técnicas. Então, esta meta foi cancelada. E a meta 7 também vem ao encontro um pouco daquilo que o professor Wilton já falou, que é a inserção de aplicações de novas tecnologias relacionadas ao BIM para a indústria da construção civil. Por fim, nós temos o terceiro bloco de metas desse projeto, que são as metas da construção industrializada e da coordenação modular. São metas que elas caminham juntos, são irmãs, e aqui nós temos hoje um grande engajamento das principais entidades do setor da construção civil do Brasil, entre elas poderia citar aqui a Abramate, a Absinc, pessoal do aço, do concreto, pessoal dos sindicatos de arquitetos, engenheiros, Sinaenco, Sinduscom e uma série de outras. Essas metas também elas são fundamentais para que a gente consiga integrar todos os atores da cadeia, desde aqueles que fazem projeto, os que constroem projeto, os que incorporam e aqueles que desenvolvem na indústria
produtos para coordenação modular e para construção industrializada. Então, essas metas têm como principal objetivo enxergar as barreiras para a adoção da construção industrializada no país e para a coordenação modular, que a gente poderá falar num momento mais oportuno. Eu vou me ater para falar um pouquinho mais sobre as metas de BIM, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje. Como eu disse antes, né, esse termo de colaboração, esse projeto, ele tem como objetivo, um dos objetivos é a difusão da estratégia BIM-BR. E aí estão marcados os principais objetivos da estratégia BIM-BR que o termo de colaboração vem a apoiar, que é justamente a parte de difusão do BIM e seus benefícios, trabalhar a coordenação da estruturação do setor público para a adoção do BIM, criar condições favoráveis para o investimento em BIM, desenvolver normas técnicas, essa, como eu falei antes, ela vai ficar mais ao cargo da ABNT, e estimular o desenvolvimento e aplicações de novas tecnologias relacionadas ao BIM. Então, vocês vejam que o edital, o termo de colaboração, ele guarda referência direta com a estratégia BIM-BR. Aqui, apenas para ilustrar o roadmap da estratégia BIM-BR, ou seja, é um projeto amplo também do governo, que tem como objetivo, até o ano de 2028, elevar aí o PIB da construção civil para patamares de 30% em relação ao PIB do país. E aí, promovendo uma série de ações, né? Vamos falar um pouquinho, então, das metas sobre o uso do BIM. Aqui o professor Wilton já ilustrou, mas cabe só mostrar um pouquinho o que é a nossa realidade hoje, né, na construção civil, sem uso de BIM, é claro, né? Então a gente vê aí uma série de interferências e problemas nas construções, e aqui os modelos, né, já com o uso da adoção do BIM, com as disciplinas integradas aí, onde a gente pode ver, então, os dispositivos do projeto elétrico, do projeto hidrossanitário e da disciplina de estruturas. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, e complementando também aquilo que o professor Wilton trouxe para a gente hoje, são as vantagens do BIM em termos de números. Esse não é um estudo nosso, é um estudo que foi feito da BDI, né, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é um órgão do Ministério da Economia, que trabalhou esses dados e trouxe aqui para a gente. Então, verifica-se um aumento da produtividade em 10% nas empresas que adotam o BIM, uma redução de custo nas obras da ordem de 9,7% em média, e se nós falarmos em relação a todo o conjunto de obras que são executadas no nosso país, esses 10% representa um volume gigantesco de recursos. Então, às vezes a gente olha 10%, não parece muito, mas se nós observarmos em nível Brasil, em termos de quantas edificações, de quantas obras são produzidas, seja de infraestrutura, seja de edificações, esse valor é extremamente relevante. E também, como também comentou o professor Wilton, né, a necessidade de gestão mais aprimorada da informação vai trazer uma redução dos custos nos insumos, uma vez que você vai ter toda essa cadeia integrada por meio do uso do BIM. Segundo a estimativa da BDI, se até 50% da construção civil adotar o BIM até 2028, que é o roadmap da estratégia BIM-BR, nós teremos um crescimento de aproximadamente 7% no PIB do setor, e isso é extremamente relevante também, porque vai trazer uma série de oportunidades, tanto para os profissionais dos nossos colegas engenheiros, arquitetos também, como principalmente oportunidades em todo o setor, seja da indústria da construção, seja da indústria adjacente. Esse estudo da BDI ele foi desenvolvido com aproximadamente 700 empresas, então é bastante significativa essa amostra e ele reflete aí uma perspectiva de crescimento bastante interessante aí para os próximos anos. Muito bem. Em relação à meta 3, que tem como principal objetivo de difundir o BIM e seus benefícios, nós vamos realizar alguns eventos de divulgação dos objetivos, diretrizes e ações da estratégia BIM-BR, e aqui é importante que se comente que o lançamento do projeto está previsto agora para o próximo mês, onde aí sim o governo federal, por meio do Ministério da Economia, da Recepet e dos nossos colegas que estão nos apoiando no desenvolvimento do plano estratégico de comunicação, irão estar fazendo, então, esse lançamento em nível Brasil, com
e aqui eu já faço também um apelo ao próprio Confea para que nos ajude, para que integre a rede das redes, juntamente com o BIMFórum Brasil. Importante que se diga aqui também que a RCPET é uma OSC, uma organização da sociedade civil, da mesma forma como o BIMFórum, e que hoje já tem um termo de colaboração técnica em andamento com o BIMFórum para promover essas ações. Eu gostaria de comentar apenas para mostrar que há uma sinergia, há um engajamento muito grande também de toda a equipe da RCPET com o BIMFórum Brasil. Uma segunda submeta vai ser a utilização de mídias digitais, e de novo aqui a gente vai estar promovendo essas ações e contando com a participação de todos vocês na divulgação das mesmas. Vai ser muito importante que a gente crie esse engajamento por meio, seja do Confea, do BIMFórum, de todas as outras entidades que congregam o staff de execução desse projeto. Eu, sem nenhuma dificuldade, posso aqui comentar para vocês, e o professor Wilton, que está aqui conosco, pode corroborar com a minha tese, de que nós reunimos hoje, no entorno desse projeto, as principais lideranças e as principais mentes, sejam da academia como da iniciativa privada, que conhecem BIM nesse país. E aqui está o próprio professor Wilton, que é um dos principais expoentes aí de BIM, como vocês puderam observar no currículo dele. Então, para nós é uma grande honra poder estar trabalhando nesse projeto, com vistas ao desenvolvimento desse conjunto de tecnologias, ferramentas e processos que envolvem o BIM para ampla adoção em nível nacional, não apenas no governo, como também na iniciativa privada. E isso vai gerar muitas oportunidades para o nosso país em um curto espaço de tempo. Também nós teremos, então, o desenvolvimento de alguns vídeos que vão ser usados também para esse processo de engajamento e divulgação. A meta 4, talvez uma das mais importantes aqui do nosso termo de colaboração, quando a gente está falando de BIM, ela tinha como submetas 5 submetas. A primeira delas é o mapeamento e análise de processos internos dos programas pilotos selecionados pela estratégia BIM-BR e proposição de melhorias em processos e documentos para o ajuste ao mandato do BIM. Quem são, primeiro, para que vocês saibam, quem são os órgãos dos programas piloto? Quando o governo federal iniciou a estratégia BIM-BR, definiram que os 3 órgãos do Ministério da Defesa, Marinha, Aeronáutica e o Exército Brasileiro, além de 2 órgãos do Ministério da Infraestrutura, que são a Secretaria de Aviação Civil e o DENIT, foram eleitos a serem os órgãos que estariam iniciando o desenvolvimento do projeto piloto da adoção do BIM em nível federal. Então, por intermédio da consultoria do professor Sérgio Leuzin, e mais a equipe executiva da RCPET, nós desenvolvemos esse trabalho e os resultados serão amplamente divulgados a partir agora do próximo mês com o lançamento e com o término dessa submeta. Essa submeta é muito importante porque ela tem como principal entregável não apenas fazer o mapeamento dos programas piloto e entregar esses relatórios aos órgãos. O principal objetivo disso é desenvolver um documento que permita ao Ministério da Economia e ao governo federal propor ações de implementação, como bem o professor Wilton disse, step by step, com passos pequenos, e avaliando de que maneira você consegue medir a maturidade BIM dos seus órgãos, criando modelos de referência à luz da ISO 19650, isso também é um ponto importante a ser dito. O professor Leuzin adotou já no início, ainda antes do término da transcrição, da tradução da norma, adotou esse processo para o desenvolvimento dos modelos de referência que puderam basear e orientar esse mapeamento. Aí agora entra a meta 4.3, a 4.2 foi cancelada, depois eu falo, e que aí sim tem a participação efetiva do professor Wilton aí no desenvolvimento de um curso que vai ser feito à distância, EAD, que vai estar na Escola Nacional do Governo, no ENAP, e vai estar disponível para todos os gestores públicos. Esse curso ele tem hoje 8 horas de duração, nós estamos entregando agora, colocando na plataforma do ENAP o módulo 1, na sequência no mês que vem o módulo 2 e assim por diante até o módulo 5. E esse conteúdo é um conteúdo muito rico, é um conteúdo extremamente denso, rico, onde o professor aborda
todas essas questões que ele colocou para a gente de forma mais simplificada no dia de hoje, de forma bastante detalhada, densa, com muita referência, com muito material, e que certamente vai ajudar aos gestores públicos na implementação de BIM nas suas entidades, sejam elas privadas, sejam gestores públicos ou privados, perdão. A meta 5, então, ela tem como objetivo criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM. Porque, vejam só, se o governo estabelece que vai começar a contratar projetos, contratar obras em BIM, em paralelo, nós temos que ter mão de obra que atenda a isso. E você precisa capacitar essa mão de obra, e aí já fica até uma provocação aos colegas, aí, aos engenheiros e arquitetos que procurem, né, sempre o aperfeiçoamento constante profissional. Eu acho que isso é um dever de cada um dos profissionais em fazê-lo. Mas, como disse o professor Wilton, né, abre-se um leque muito grande de oportunidades nesse cenário de implementação de BIM, porque você tem diversas disciplinas, você tem diversas funções que você pode exercer, tanto como engenheiro, tanto quanto arquiteto, ou até outro profissional de administração no âmbito do BIM. E para isso, para que haja essa transformação, os escritórios precisam evoluir, precisam sair do CAD, como disse o professor Wilton, e ir para o BIM. E isso leva tempo, custa caro e muitas vezes faz com que as pessoas percam um pouco de produtividade até que comecem a entender melhor o BIM e até que comecem a se beneficiar do uso do BIM nos seus escritórios, por exemplo, de projetos. E se você considerar que hoje os nossos profissionais também têm sido muito, vou usar um termo meio feio, mas maltratados pelo mercado aí, em relação ao que o mercado paga, né, pelos projetos, é muito importante que a gente consiga criar condições, que o governo possa, junto com entidades como a Multa, por exemplo, conselheiro Dalton, buscar modelos de financiamento, oportunidades para esses pequenos escritórios comprarem hardware, comprarem software, comprarem treinamento, consultoria, para que eles possam, e aí sim, atender às exigências que nós vamos ter dos editais, como disse o professor Wilton, em relação aos entregáveis de BIM. Então, se nós exigirmos de um lado e não capacitarmos quem produz do outro, essa balança se desequilibra e nós também vamos ter dificuldade de implementar e adotar o BIM em nível nacional. Então, para isso que tem essa meta. Importante que se diga também, conselheiro, que nós já tivemos aí na sede do Confea, já fizemos algumas reuniões também com os presidentes dos CREAs, para buscar aí, ampliar esse debate e buscar oportunidades aí para que essas empresas, para que os nossos colegas possam começar a trabalhar em BIM de uma maneira que não pese nos seus orçamentos e nem que comprometa a saúde financeira das suas empresas. A meta 6, como eu disse antes para vocês, então ela foi cancelada, né? Ela tem um sombreamento muito grande com as ações da ABNT e por esse motivo a gente acabou entendendo aí juntamente com a equipe do Ministério de que essa meta seria mais interessante que fosse tratada no âmbito das comissões da ABNT. Chegamos na meta 7 agora, que tem como principal objetivo, então, estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM. E aqui nós temos duas vertentes bem distintas. A primeira, que é a realização de experimentos controlados em espaços reais para testar a inserção desses conteúdos e esses conceitos da indústria 4.0, como bem disse o professor Wilton. IoT, sensores para gestão de ativos, laser scan e uma série de outras tecnologias que vão permitir que você tenha mais eficiência e que você tenha mais controle sobre a gestão desses materiais. Vamos imaginar que se você consegue colocar um chip num pré-moldado desde o momento em que ele sai da fábrica até o momento em que ele é posicionado na edificação, no canteiro, no ponto onde ele vai estar alocado, esse pilar ou, enfim, esse elemento, você consegue entender cada um dos estágios da vida desse equipamento até o momento em que ele chegou na obra, depois poder ficar monitorando o desempenho desse elemento em obra. Você pode ter sensores que podem medir temperatura e você acioná-los
aumentar a luminosidade, diminuir a temperatura, aumentar a temperatura por meio de um modelo BIM. E esses experimentos estão sendo conduzidos aí pela equipe do professor, por meio da coordenação do professor Sérgio Schir, e na equipe executiva estão os professores Fabiano Correia, da USP, e também tem o apoio da IBIM, que é uma empresa que também tem especialização em uso de tecnologia da indústria 4.0. Então, nós temos hoje 2 experimentos em curso, um numa construtora em São Paulo e o outro numa casinha em parceria com o Senac, com o Senai de São Paulo. E ali nós vamos, dentro de poucos dias também, deveremos ter os guias que serão produzidos para provocar a indústria, para provocar as construtoras, para provocar os incorporadores a adotarem esses elementos da indústria 4.0 nas suas edificações. A meta 7.2, ela, na minha opinião, é uma das mais importantes também, porque ela traz a necessidade de você inserir o ensino de BIM na graduação e na pós-graduação. Porque, como o professor Wilton, eu também já tenho aqui a minha barbinha branca, né? Na minha época, era CAD, no máximo, né? Professor Wilton, que a gente aprendia na faculdade era CAD. E hoje, a gente nota que ainda há uma certa resistência e também muito pouca inserção de ensino de BIM nas universidades federais. Existe, inclusive, uma iniciativa do governo, que é um GT de capacitação intraministerial, que trata do tema e que faz parte também conosco do grupo técnico consultivo, o GTC da Meta 7.2, que justamente está trazendo, então, à tona a necessidade da implementação do BIM no ensino. Num primeiro momento havia a previsão de que a célula BIM seria desenvolvida em uma universidade federal e como a gente acabou cancelando a meta 6 e houve remanejamento de recursos, o Ministério entendeu que por ser uma iniciativa extremamente importante e que tem como objetivo a criação de um modelo replicável que permita depois você implementar isso em outras universidades, sejam elas federais ou privadas, a gente, então, incluiu mais uma universidade. Então, hoje fazem parte a Universidade Federal do Paraná, que foi uma das universidades escolhidas pelo Ministério da Economia, e a Universidade Federal de Pernambuco. Também fazem parte professores da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre outros. Então, esse grupo técnico consultivo é constituído por estudiosos, acadêmicos, professores que estão à frente do BIM no nosso país. É importante que se diga que esse trabalho tem sido coordenado pela professora Regina Ruschel, da Unicamp, e é um privilégio muito grande ter a oportunidade de trabalhar com a professora Regina. Ela é uma mente brilhante, tem feito um trabalho excelente, juntamente com a equipe do professor Max, da UFPE, e da professora Li Yamamoto, da UFPE. De novo, a importância de trazer o BIM para o ensino da graduação e da pós-graduação, para que a gente já comece na origem, na formação dos nossos futuros profissionais que estejam engajados com essa tecnologia, porque, como bem disse o professor Wilton na sua apresentação, é uma tecnologia que tem uma adoção em nível mundial, e isso ninguém mais volta atrás, acredito eu. Para que vocês tenham, então, uma visão geral de como está o projeto hoje, eu trago aqui uma breve visão de previsto versus realizado. Então, nós temos hoje cerca de 40% do projeto concluído e temos uma agenda positiva para as ações do governo federal em cima da estratégia BIM-BR. Nós estamos agora aguardando o lançamento do projeto, que muito nos anseia aqui para que a gente possa amplamente divulgar, não apenas aqui com os parceiros, mas também na nossa rede das redes, que está sendo desenvolvida aqui nesse projeto, e fazer aí necessariamente a conexão do projeto Construa Brasil com as demais ações do governo, com vistas à desburocratização, ao custo Brasil e também, por que não, à Agenda 2030. Eu acredito que
O BIM, ele é hoje premissa para o desenvolvimento da construção civil, não apenas no Brasil, mas no mundo, e é importante que todos os atores, como eu disse antes, estejam engajados na ampla adoção desse conjunto de ferramentas, tecnologias e processos que são o BIM. Agradeço mais uma vez a oportunidade, conselheiro Daltro, agradeço aí ao Daniel, ao professor Wilton, e me coloco à disposição de vocês. Aqui estão os meus contatos, para quem quiser entrar em contato com a gente, fiquem bastante à vontade, fico à disposição. Muito obrigado, conselheiro e demais colegas. Ótimo, ótimo. E lembrando aí que o Paulo fez uma provocação, e eu vou botar mais um pouquinho da gasolina, né, nessa provocação, que os nossos profissionais do Sistema Confea-CREA se atualizem, né, na formação, se atualizem nas tecnologias, Daniel, porque você viu ali o número que o Paulo nos trouxe. Você, com essas tecnologias, você tem sobe produção, desce custo. Então, a gente tem que estar em cima das novas inovações, né? Tanto na área da engenharia como na agronomia, que reflete muito ali na produção agrícola, na produção, né, de alimentos, né? Que esses números tão grandes que o Daniel trouxe para a gente, né? Vamos dar uma sondada aqui agora, meus novos queridos, nas perguntas, né? E já vamos repassar para vocês. Ô, Daniel, só uma questão pessoal. Os recursos da WFP para esse grande número de eventos, essa estrutura toda, é via ONU, é via iniciativa de governo, é via iniciativa particular? De onde vem esses recursos para manter essa estrutura toda, Daniel? Daltro, que pergunta muito boa. O WFP não tem um orçamento pré-determinado para todos os anos. Cada ano, o WFP vive de doações, e essas doações são de governos, logicamente. Hoje, os principais países que doam: União Europeia, China, Japão, Estados Unidos, o próprio Brasil também é um doador, né? Então, com isso, vai se juntando recursos, também fundações de empresas privadas também doam recursos, mas precisa correr, está sempre correndo atrás de doações para conseguir formatar esse orçamento. O orçamento hoje, logicamente, ele não é suficiente para atender a gama de populações. Como eu disse, temos mais de 800 milhões de pessoas que passam necessidade. Nós conseguimos atender hoje 120 milhões de pessoas, ou seja, ainda tem um espaço enorme para progredir, porque precisa, e cada vez mais a gente está conseguindo fazer mais com menos. Aí que vocês falaram, usando a tecnologia, usando toda a logística bem preparada, os custos são realmente bem pensados e minimizados para conseguir fazer com que realmente essas pessoas sejam atendidas. E o mais importante é criar mecanismos para que a fome não exista, porque hoje nós vamos muito naqueles lugares onde a pessoa já está naquela situação. A ideia é que você evite as pessoas de caírem na situação abaixo da linha da miséria e que não fiquem necessitadas de ajuda externa. Então, para isso, você tem que criar, por isso que eu falei, sistemas, né? Sistemas produtivos, sistemas alimentares, sistemas de inclusão das pessoas no trabalho. E isso tudo não se faz se não for através de logística bem feita, de políticas públicas e de uma boa tecnologia. Obrigado. Tem uma pergunta aqui para o doutor Wilton. Doutor, quais os primeiros passos para os profissionais que estiverem decididos a adotar o BIM? E aí? Perfeito. Precisa ler o que já tem disponível, não é? Nós já temos guias publicados em português, são conteúdos gratuitos, não é? Temos normas sendo publicadas, né? Então, eu acho que tem que se interessar verdadeiramente pelo assunto, porque é o futuro. A gente costuma dizer que, por enquanto, essa decisão é uma opção, mas daqui a pouco vai ser obrigatória, né? Se você quiser continuar atuando nessa indústria, o novo paradigma
Da mesma forma como o CAD se tornou o paradigma da indústria da construção para desenvolvimento de projetos, né, o novo paradigma será o BIM, com a diferença que é um passo muito maior agora. É muito mais abrangente, é muito mais complexo. Então, é preciso entender que já estão atrasados e começar a estudar, e começar a ler o que já tem disponível, procurar participar de ações como o BIM Forum, né? Porque foi o que Daniel falou, foi o que Paulo falou, não é? A gente tem que fazer juntos, não dá para ficar... Isso é uma coisa importante, né? Fazer juntos acelera, facilita e é o caminho. Então, nós criamos o BIM Forum Brasil, é uma entidade para o país, tem ações na ABNT, que é uma comissão de estudo especial, que tem publicado normas. Então, é preciso se interessar, estudar e começar a dar esse espaço sozinho. Você precisa se qualificar minimamente para que você consiga dar os próximos passos, né? E se comprando um software. É só isso que eu tenho assim, a dizer, né, como primeiros passos, viu, Dalton? Ótimo. Paulo, essa meta 5, a pergunta aqui, apontará uma oportunidade de ação para o governo e para o setor privado, essa meta 5? Então, Daltro, ela tem como principal objetivo, como eu disse antes, ela promover modelos de financiamento para as pequenas e médias empresas, né? Então, são para aqueles projetistas, para aquelas pessoas que estão hoje no mercado trabalhando em CAD e querem passar a trabalhar em BIM. E para isso elas precisam, como disse o professor Wilton, não basta comprar o software nem o hardware, você precisa se qualificar. Então, é um processo, existe uma jornada a ser cumprida para que você consiga atingir requisitos mínimos de entregas em BIM. Não é fácil, mas depois que você faz, a gente percebe que também não é difícil. Então, o que é necessário? É necessário você não consumir o fôlego dessas empresas. De novo, eu disse antes e vou repetir, o mercado maltrata muito os profissionais de engenharia e de arquitetura. Ainda acho que maltrata mais os de engenharia do que os de arquitetura. Mas, ainda assim, para que você possa se tornar expert, você vai precisar se capacitar, como disse o professor, vai ter que estudar bastante. Esse conhecimento muitas vezes não é gratuito. Você precisa estudar softwares, você precisa estudar metodologia, você precisa abrir a mente para o trabalho colaborativo. Eu acho que aí, fazendo um link com a pandemia, essa talvez tenha sido a principal imposição que a pandemia nos trouxe, ou seja, a necessidade da transformação digital, a necessidade da adaptação ao novo normal, e hoje isso se deu aqui por meio, tanto que este evento está se verificando com mais de 13 mil inscritos, com um alcance bárbaro, né, conselheiro? E nós estamos aqui, eu em Florianópolis, o senhor aí no Tocantins, né, no Goiás. Goiás, Tocantins. Paulo e o Daniel em Brasília. E estamos aqui na mesma sala, reunidos, conversando sobre isso. Fantástico, né? E você comentou, né, Paulo, que o sistema Confea-CREA nós temos a nossa caixa de assistência, que de fato pode ajudar, né, na questão de financiamento de máquinas e equipamentos e até programas, né? Aí o profissional associa a mútua, aí tem todo um procedimento, mas existe o crédito para isso, né? Então, precisa procurar, e mas o sistema, através da caixa de assistência, tem esse financiamento, tá? Estamos conversando aí com a equipe aí do Confea para buscar alternativas, conselheiro. Muito obrigado. Ótimo. Dr. Wilton, os avanços do BIM para as edificações são mais conhecidos. Na sua visão, como está a maturidade e a adoção do BIM em obras de infraestrutura no Brasil? E isso influencia muito o assunto para o Daniel também, por causa da transporte, infraestrutura, essa logística toda aí. Sim, é uma ótima pergunta. Obrigado, doutor. Veja, esse país é gigante, né? Nosso país é muito grande. Então, é surpreendente, né? Quando nós criamos o BIM Forum, nós acabamos conversando com pessoas, com empresas, com organizações
que não eram, né, do nosso relacionamento inicialmente. E o que eu tenho a dizer é que tem coisas interessantíssimas sendo realizadas por profissionais, por empresas, e que às vezes nos surpreende. Porque isso também é importante que as pessoas reflitam. Algumas empresas não querem aparecer, alguns não querem, eles entendem que ainda é um diferencial competitivo. E eu entendo e questiono ao mesmo tempo, porque BIM não se faz sozinho, né? Então, numa situação ideal, lembra que eu falei, CAD você faz sozinho, BIM não, BIM você faz junto, porque ninguém faz sozinho o empreendimento de construção, né? Especialmente se você considerar o ciclo de vida inteiro, não é? E é assim que a gente tem que aprender a considerar. É interessante, né? Porque essa questão de total cost of ownership, custo total de um empreendimento, é uma coisa que, nossa, eu lá na Shell comecei a ouvir em 1998, e a gente, nas nossas escolas, nas nossas empresas, a gente não tem essa visão ainda. Eu estou assistindo aqui pela minha janela um empreendimento imobiliário, né, que está acontecendo. Meu amigo, eu fico apavorado, porque já tá chegando material para construir o stand de vendas há uma semana. E aí eu vejo, é uma coiseirada. Eu falo assim, cara, isso tudo vai virar lixo. Isso tudo é lixo daqui a pouco. Então, sabe, a nossa visão, ela precisa melhorar. A gente tem que ter um senso de urgência. O que falou o Daniel, né? Como é que a gente produz alimento, como é que a gente consome, como é que... sabe, o paralelo é imediato com a indústria da construção. Quando eu estudei engenharia, lá na graduação, a gente falava da matriz de transporte do país, que estava errada, e continua errada. O coitado que está estudando engenharia hoje continua falando, recebendo a mesma informação. E aí a gente está falando de um monte de possibilidades, e aí eu olho pela janela e vejo esse monte de lixo ali chegando, sabe? Meu Deus, a gente tem que... nós precisamos nos juntar, né? E precisamos ajudar essa indústria, que é tão importante para o país, né? Gera empregos, move a economia, mas a gente desperdiça demais. A gente agride o meio ambiente, a gente não está fazendo direito, né? E o caminho é a tecnologia, não tem outro. E aí, quanto mais eu estudo, mais eu descubro quanto a gente está atrasado. Agora, e brasileiro, não, o Paulo falou, a gente não valoriza projeto, a gente não sabe fazer manutenção, a gente abandona as nossas obras, né? A gente não entrega, a gente abandona as nossas obras. Aí cai o viaduto, a gente fala, nossa, caiu o viaduto, não é? E aí para tudo, e, meu Deus, né? Nós estamos atrasados com várias coisas, né? Então, acho que a gente tem que se juntar e cada um tem que fazer algo para tentar mudar essa realidade, e ficar inconformado, né? Porque, de novo, a gente precisa tem tanta boca para alimentar, né? Tem tanto desperdício que a gente precisa se juntar para combater essas ervas daninhas, né, que consomem o nosso esforço, consomem a nossa saúde como seres humanos, né? Acho que é isso, viu? Eu estava falando. Você viu, Daniel, que não é só a fome, não é só... Quer dizer, a nossa educação também, a gente acredita que vai dar essa revolução, acredita também que possa salvar até a Agenda 2030, né, Daniel? Você vê que é necessário, é importante essa evolução, né, Daniel? O que você... em cima do que o Wilton falou, você pode complementar, Daniel? Pois é, o Wilton tá perfeito em falar, porque hoje o que nós temos, a tecnologia existe, né? Os instrumentos existem. O que a gente precisa é utilizá-los. Como ele falou, eu tenho também aqui no meu condomínio uma guarita, é uma guarita na frente do condomínio, são 4 meses. E o que eles gastaram, e é uma empresa, não foi, é uma empresa contratada.
o que eles fizeram já de coisas assim, porque e eu não sou engenheiro, mas você vê que aquilo ali poderia ser feito de uma maneira, mas que não há um planejamento, a coisa não é organizada. E quanto custa isso? Quanto material é jogado fora? Quanto que a gente perde? Para vocês terem uma ideia, o mundo perde 1 bilhão de toneladas de alimentos todos os anos. 1 bilhão, parece até... Não, o Daniel está maluco, podem entrar aí e pesquisar. 1 bilhão de toneladas de alimentos. Só aqui no Brasil, são quase 26 milhões de toneladas de alimentos jogados na lata do lixo. E por que isso acontece? Por falta de logística, desde o processo de produção, você já perde, principalmente no transporte. As nossas estradas não foram feitas, os nossos caminhões não foram feitos para transportar alimentos, nós não temos ferrovias, e nós poderíamos ter organizado tudo em ferrovia. E o Brasil é um país exportador de alimentos, é o maior agronegócio, e olha quanto que se joga na lata do lixo de alimento nesse processo. Então, isso tem que ser trabalhado. Então, a tecnologia, de agregar o valor, de agregar o conhecimento, de agregar a tecnologia, ela serve em todos os setores. Não dá mais, porque quando você perde alimento, não é o alimento, você perdeu água, que você usou você usou a terra, você perdeu energia, você perdeu trabalho. Né? A gente joga no lixo isso tudo. Então, o custo, por exemplo, que é calculado do que se gasta de perda de alimentos aqui no Brasil, daria para pagar, por exemplo, o famoso auxílio emergencial durante um ano, para o dobro da população, para vocês terem uma ideia, se nós fizéssemos o cálculo econômico disso. Então, são coisas que dá para a gente fazer se a gente tiver união, como falou, é um trabalho colaborativo. Nós temos que pensar em conjunto, nós temos que fazer com que as pessoas tenham uma educação maior. O dia que o BIM, ele não é o futuro, ele é o presente. Né? Daqui a pouco já vai estar sendo ultrapassado, já vai estar sendo aperfeiçoado por outras tecnologias. Então, a questão toda é que hoje, pelo que eu vi, eu não conheço, eu não sou engenheiro, mas todo estudante tinha que começar o curso já aprendendo, né, como é que funciona. Eu não sei como é que são os cursos hoje, Will, mas eu acho que já deveria começar lá de baixo, já aprendendo tecnologia, parar com o negócio de coisas passadas, isso em todos os cursos. Eu acho que a gente tem que dar um salto de modernidade em todas as áreas, senão a gente fica para trás. O mundo está em progressão geométrica e a gente ainda está lá, né, passo a passo. A gente tem que conseguir, senão a gente vai ficar muito para trás. Eu acredito também muito na educação e a gente tem que fazer uma reforma muito grande. E posso fazer um comentário? Claro. O ponto do Daniel é perfeito. Né? Sim, as universidades, pela forma como a gente está estruturado, elas são engessadas. O sujeito, quando ingressa na universidade, ele adquire o direito de cursar aquela grade curricular. Então, assim, as universidades vão demorar para se adequar, especialmente as públicas, né? Então, a gente vai precisar de algo mais rápido. Nós não podemos ficar esperando. Então, a gente vai precisar achar cursos complementares. De novo, melhor fazer junto do que fazer isoladamente. E o que se estuda, isso é uma coisa que me incomoda muito. Quando a gente vai estudar BIM, a gente se assuntos como, por exemplo, sistemas padronizados de classificação das informações. Isso é estudado nos Estados Unidos, na Europa, daqueles países dos quais nós compramos softwares. Isso é estudado há anos. E isso não faz parte dos nossos currículos. Né? Os nossos dias nem sabem do que se trata. E fazer BIM de avançado, né? Eu preciso de classificar informações, que softwares entendam as informações. E para que softwares entendam informações, eu preciso de sistemas padronizados de classificação das informações. Então, o gap é grande, mas a gente já descobriu onde estão as questões. Então, a gente precisa enfrentar. Não dá para ficar, mas isso é complexo, hein? Poxa vida, mas isso aí está parecendo TI. Meu amigo, vamos pedalar, vamos resolver. Não dá. A gente tem que se indignar com esses discursos. Perdoa. Ok. Ouviu quantos minutos aí, por favor? Assim, 3?
Um minuto para cada um aí, para falar o que quiser. Daniel, por favor. Bom, eu adorei participar, realmente aprendi, foi uma aula para mim, eu ouvi os engenheiros falando. Eu confesso que, lógico, que eu pesquisei um pouquinho sobre BIM, eu não conhecia, mas com a aula de vocês eu acabei conhecendo, e vem muito ao encontro do que nós precisamos. Nós precisamos de alta tecnologia, nós temos capacidade, nós estamos agora saindo, se Deus quiser, até o final do ano, eu acho que o mundo começa a ter um outro patamar depois dessa pandemia. Nós temos que ter um novo olhar sobre o planeta precisa que a gente comece a pensar formas de nos ajustarmos, de produzirmos e de trabalharmos em conjunto sem que a gente destrua ele. A nossa casa não tem planeta B. Então, a gente tem que conseguir fazer com que isso seja harmônico e que sem alta tecnologia nós não vamos conseguir atingir. E eu acho que a gente tem que utilizar a tecnologia ao nosso favor. Eu agradeço muito o convite, foi maravilhoso ter estado com vocês. E vamos acreditar, se a gente não acreditar, a gente está perdido. A gente tem que acreditar, tem que trabalhar e temos que fazer com que os nossos jovens já comecem com alta tecnologia para que a gente leve, pelo menos, o nosso país a um outro patamar. Muito obrigado. Ok. Paulo, por favor, Paulo, seu tempo, um minutinho para você, Paulo. Maravilha, conselheiro Daltro. Eu acho que agora é mais a questão de agradecer a oportunidade de ter podido estar aqui divulgando um pouquinho do nosso trabalho, divulgando um pouquinho as ações sinérgicas aí que a gente tem feito junto com o BIM Fórum Brasil. Acho que a principal fala de hoje aqui é o trabalho colaborativo, é a redução do desperdício, é a melhoria dos processos e a efetividade, seja do setor da construção, seja do setor da produção de alimentos. Eu acho que foi bastante importante também conhecer um pouquinho dessas ações que a ONU vem fazendo. Eu te confesso que eu conhecia, Daniel, um pouquinho da estratégia dos ODS, da Estratégia 2030, mas muito superficialmente, e acho que esse trabalho que vocês desenvolvem é fundamental para que a gente alcance um mundo melhor, assim como o trabalho que a gente vem tentando desenvolver aqui com o objetivo de buscar mais especificamente um mundo da construção melhor. E, por fim, eu queria fazer um apelo também para que a gente pudesse, profissionais da engenharia e de arquitetura, se enxergar como parceiros. Diminuir essa dificuldade que se tem em se trabalhar em conjunto, porque se nós, engenheiros, não trabalharmos em total afinamento com quem produz os modelos, com quem produz as edificações, a modelagem, o BIM também não vai se verificar. E agradecer especialmente ao Confea pelo espaço, conselheiro, e ao professor Wilton aí pela oportunidade de dar mais um momento junto com vocês aí, e ao Daniel. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Wilton, por favor, um minutinho para você. Eu só queria agradecer, Daltro, e ao Confea, né, pela oportunidade, agradecer ao Daniel, foi muito bom ouvir você falar, e perceber que a gente tem agendas parecidas, não é? É muito interessante perceber isso, né? Agradecer ao Paulo também. O Paulo está fazendo um trabalho interessantíssimo, a gente precisa reconhecer o esforço que está sendo feito ali pela Recepet, pelo Rodrigo Coerich. Não podia estar em melhores mãos, né? Então, eu preciso registrar aqui esse meu depoimento, né? Queria só pegar um gancho no que o Daniel falou. Ele falou, talvez dali a pouco apareça alguma coisa. Não, então, aí que está, sabe, Daniel? Esse conceito de BIM, ele não é só... por exemplo, o que eu disse, isso já existia, tinha outros nomes. Mas quando virou BIM, o foco veio para a informação. Porque quando existia em outras indústrias, ele era fechado dentro do desenvolvimento do projeto. E se fazia coisas parecidas com o que a gente faz hoje. Só que o BIM ampliou a visão, mudou a visão. Fala, pera, essa informação interessa para o cara que vai fazer manutenção, interessa para o cara que vai fazer a gestão do espaço. Então, isso tem a ver com financiamento, com seguro. Então, essa ampliação da visão que se deu o nome de BIM. E é por isso que faz tanto tempo que a gente continua falando sobre BIM, né? E vai continuar a falar. Então, só agradecer e era isso. Obrigado mesmo pela capilaridade do CREA Confea. Obrigado.
Obrigado vocês. Obrigado, Daniel Balaban, pela sua explanação, os números gigantes que você trouxe. Obrigado, Paulo, pelos números gigantes que você trouxe também, questão de estruturação, economia, desperdício, tudo que a gente pode. E obrigado, Wilton, você é um cara do BIM nosso, então, parabéns para vocês. Espero grandemente que o BIM esteja nas nossas DCNs aí para poder ser estudado e massivamente, que tecnologia para diminuir custo, aumentar a produção. Então, grato muito, muito a vocês, tá? Pela disponibilidade de atender aqui, a estar presente na Soia Connect. Obrigado aos internautas que têm, os semanistas, né, que estão acompanhando essas lives que o Confeia dispôs na Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Então, um grande abraço a vocês, que a gente siga nesse país aí, puxando a corda, e é essa a nossa missão, né? Dos engenheiros, das pessoas que trabalham para o bem. Que seja feito, assim, um grande esforço para a Agenda 2030 estar todo mundo junto. Né? Fome, estrutura, infraestrutura, né? Educação, saúde. Então, muito obrigado a vocês, tá? E até a próxima, estamos juntos aí, podem contar conosco aqui, que a gente precisar, estamos aqui no Confeia, tá bom? Um forte abraço, meus queridos. Valeu. Obrigado.